Fala, estrategista! Eu sou Robson Salan e nesse vídeo eu quero aprofundar um assunto que é polêmico, onde as minhas ações são tomadas com total consciência ou apenas com os recursos que eu tenho. Ouça esse trecho do podcast com Paulo Vieira e Thiago Brunet. Porque tem situações como saio daqui e vou para uma casa de prostituição, ou saio daqui e vou para minha casa ver minha mulher e meus 4 filhos. Eu tenho essa escolha ou não? Sim. Sim ou não? Você concorda Sim. que eu tenho essa escolha? Claro. Tem. Não sei. Você acha que eu não tenho essa Você acha escolha? que não tem? Não sei. Eu acredito que cada um de nós faz o melhor que tem, que pode, dentro dos recursos que ele tem. Dentro dos recursos cognitivos, emocionais, comportamentais. Não, mas você concorda eu que é não, uma opção. eu não me vejo. Não, Eu acho que pra você nem é uma opção. não. Pra você, quando você fala eu. Não. Ah. Pra Cara, você não é uma Mas opção. o ser humano Você não tem essa tem opção? Não. O ser humano. Mas quando você... Tudo bem, eu tô querendo dizer o ser humano. O ser humano, ele não tem a opção de vou para casa ou vou fazer o mal. Ou Eu vou... não, eu não tenho. Nem tu. Mas porque a gente já escolheu o nosso caminho. Não, é porque nós não temos opção. É mesmo? Eu entendo que ele não é a questão de você ter ou não Não opção, é ter Thiago. 10 É alternativas. quem você é por aquilo Pronto. que você pergunta. Ok, tá feito. Isso aí 100%, tô dentro. Eu tô colocando como dúvida, não como afirmação, tá? Uma pessoa Sim, que não entendi. decidiu quem ela não tem a Entendi. opção de fazer isso? Ou seja, não tem pessoas... Opção é uma alternativa disponível. Será que você tem? Eu, Thiago, para esse caso, Se não. você... exatamente. Uma pessoa que construiu o que o Thiago... Aí que tá. Uma pessoa qualquer que tenha construído algo, ela não se dá a opção de buscar algo que o destruiria. Talvez não. Mas temos várias histórias. E aí, qual a conclusão que você chegou? Nós agimos pelos recursos que nós temos internos ou nós temos total consciência das nossas decisões? Antes de eu trazer o meu ponto de vista, que não fecha o assunto, vou deixar bem claro aqui, e tenho tanto Paulo Vieira como Thiago Brunet como os meus mentores, pessoas que eu admiro muito, já estive no Método CIS, fui muito abençoado, mas entendi que podemos aprofundar mais esse entendimento, para que as pessoas tenham mais clareza. Foi citado um texto na Bíblia, que é Romanos capítulo 7, versículo 19, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz que as coisas boas que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas as coisas mal que ele quer realizar, que ele não quer realizar, ele termina fazendo aquilo que é mal. E onde está o equilíbrio dessas duas coisas? De fazer com total consciência ou de fazer somente com os recursos que nós temos? Eu entendo o seguinte: nós temos liberdade para agir em algumas áreas e outras não. Como assim, Robson? Vamos lá. Paulo não está dizendo que todas as coisas que ele deseja fazer, ele não consegue fazer. Tanto é que se ele decidiu viajar, fazer missões, e ele foi e ele conseguiu fazer. Isso significa que esse texto ele não está generalizando todas as ações de Paulo, mas algumas ações específicas. E lá na frente, se você continuar lendo o capítulo 7 de Romanos, você vai perceber que ele fala dos membros do corpo, ele pode estar falando aí de situações pessoais dele, mas ele não está generalizando que todas as coisas boas que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Não é isso que ele está dizendo. Ok? E aí é onde entra a questão dos recursos internos. Tem pessoas que não têm recursos internos, e aí eu entendo o posicionamento de Paulo Vieira, onde uma pessoa quer largar o vício da bebida, e ela não tem recursos internos para isso, porque as referências, as memórias dessa pessoa é de um pai que bebia, de um pai que se alegrava com a bebida. Nunca foi dito para ele na infância ou na família dele que bebida fazia mal. Os recursos que ele tem é justamente para beber,
para se sentir bem naquele ambiente. E aí ele faz no automático, inconscientemente. Isso acontece também. Mas, por outro lado, existem ações nossas em áreas específicas que nós já temos essa liberdade, esse livre arbítrio para agir. Por exemplo, se uma pessoa perdoou o seu amigo por alguma coisa que ele fez, perdoou o amigo, pegou o dinheiro emprestado, aí você vai e perdoa esse seu amigo e continua a amizade, porque ele não pagou, não devolveu o dinheiro. Você vai e perdoa de novo, mais uma vez. Na terceira vez que ele pega dinheiro com você e não devolve, você decide não emprestar mais. Então ali você tem consciência de que não é para emprestar mais esse dinheiro. E você já tem os recursos internos. Não está faltando recursos. Porque você já emprestou, você percebeu que a pessoa não devolveu o dinheiro, ou na data certa, ou devolver de fato o valor, mas existem os dois lados da moeda. Tanto em algumas áreas, não são todas as áreas, necessitamos reprogramar nossa mente, necessitamos adquirir conhecimento, sabedoria, para termos mais recursos para ter uma ação em relação a algum desafio. Isso é indiscutível. Mas terceirizar a nossa responsabilidade somente para os recursos, isso não é prudente. Porque senão, no dia do juízo final, as pessoas vão chegar lá no céu e vão dizer: mas não me disseram isso, não me ensinaram aquilo, não me deram esses recursos. Então não existe isso. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, ela tem um determinado comportamento de fazer algo. Por exemplo, levar o seu filho ao cinema. O filho pede para ir ao cinema e você vai levar o seu filho com frequência ao cinema. Só que o seu filho, ele parou de se dedicar na escola. Começou a tirar notas baixas, está distraído com as redes sociais, com videogame. O que é que você vai fazer? Normalmente os pais, eles vão dar um castigo. E aí vai e corta o cinema. Olha, nós não vamos mais ao cinema enquanto você não voltar a ter bons resultados na escola. Ou seja, essa consciência de levar o filho ao cinema, entender que isso é bom para o filho também, esse relacionamento, essa mudança de rotina. O pai já tem consciência, mas ele parou de fazer isso, mesmo tendo consciência, mesmo tendo os recursos. Ele parou por uma decisão contextual do fato do filho não estar se saindo bem na escola. Faz sentido para você? Comente aqui. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, porque eu sempre estou trazendo aqui um aprofundamento sobre sabedoria nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, tanto na vida pessoal como profissional. Inclusive, no link aqui na descrição tem um link para você conhecer o nosso método MDP. Vai lá e conheça mais sobre esse método. Mas, para concluir aqui esse vídeo, não ficar longo, entenda que não podemos terceirizar. Paulo Vieira fala sobre autorresponsabilidade. Isso é fundamental. Mas não podemos ficar em cima do muro. Existe a necessidade, sim, de termos recursos para agirmos, para gerarmos uma mudança na nossa memória, nos nossos sentimentos, para poder, assim, termos os recursos, as ferramentas para agir. Mas, mesmo pessoas que já têm o recurso, já têm consciência, elas também podem deixar de agir por uma questão de egoísmo, por uma questão de mágoa, mesmo tendo os recursos e a consciência. Não sejamos limitados a uma única percepção dessas duas linhas de raciocínio. Nosso livre-arbítrio existe.
A necessidade dos recursos existem. E as duas andam diariamente em nossas vidas. Elas trabalham junto às nossas decisões, às nossas ações. Elas não são isoladas. Nenhuma está certa e a outra errada. Não. As duas existem e as duas andam de mãos dadas. Uma auxilia a outra. Ok? Então espero que esse vídeo tenha trazido para você uma compreensão maior de que as nossas ações vêm sim das crenças que nós temos, mas mesmo essas crenças podem serem afetadas, haver uma trava nelas por conta de algum acontecimento. E isso faz com que a gente deixe de agir, mesmo tendo os recursos, ok? Para a gente não terceirizar tudo para Deus ou tudo para os recursos. Existe a nossa responsabilidade, existe o agir de Deus e existem as ferramentas, os recursos que vêm através do conhecimento, da sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e faça a sua vida ser extraordinária. Um forte abraço, até o próximo vídeo.